pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, conectadas e interessadas. Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com a Maria Ângela sobre logoterapia. E como faz tempo, né, Mari, que a gente não Faz conversa, tempo. Não tem primeira dado. vez esse ano, eu vou repetir aqui um pouco do seu perfil. A Maria Ângela é psicóloga clínica há 35 anos, com mestrado na Escola Paulista de Medicina em Distúrbios da Comunicação. Ela é professora titular há 30 anos das cadeiras de Psicopatologia, Psicologia do Desenvolvimento Humano e Método de Rorschach, na Universidade FMU, é isso? Isso. É. E atualmente na Unifesp. Ela é perita nomeada na Vara da Família do Fórum de Santo Amaro e avaliadora de cursos de psicologia pelo INEP, e com vários trabalhos publicados em congressos nacionais e internacionais. Ai, Má, muito bom te ver de novo, viu? Obrigada Igualmente, aqui. igualmente, Cíntia. Muito bom te ver também. Bom, eu vou começar pedindo para você explicar, então, o que é a logoterapia e como é que ela surgiu. A logoterapia, ela é a terceira escola psicológica vienense. Viena é o berço da psicologia. Lá nasceu a psicanálise, a psicologia individual do Adler e a logoterapia. Ela é de base fenomenológica, existencial humanista, né? E foi criada por Viktor Franklin, que tem uma história muito linda em termos de superação, né? A logoterapia também é chamada a terapia do sentido da vida. Franklin era um judeu de classe média alta, que vivia em Viena, e antes de levantar da cama, ele ficava até pensando sobre o sentido da vida, por que que a gente existia, para onde a gente ia, por que fazer isso ou aquilo, né? E ele escrevia muito, inclusive com pouca idade, na adolescência, ele já se corresponde com Freud, e Freud publica na revista de psicanálise já um artigo dele, antes mesmo dele se formar. O Franklin ele nasceu em 1909 e faleceu em 1997. Ó, Então, ele morreu com 92 anos e um ano antes ele ainda estava rodando o mundo dando palestras, legal. né? Ele ele se formou médico e se especializou em neurologia psiquiátrica, né? Ele passou pela Primeira Guerra Mundial, eles passaram por problemas de alimentação, então ele levantava muito cedo, ia para a fila que dava um alimento, e aí, quando chegava a hora da escola, ele era substituído pela mãe para ele ir para a escola, né? Com 25 anos, ele já era chamado do doutor das doenças mentais, e ele já percorria o mundo dando a palestra sobre a teoria que ele estava construindo sobre logoterapia. Ele, durante os estudos, trabalhou numa comunidade de jovens que tentaram suicídio, Uhum. né? E o nível de suicídio abaixou muito depois que ele entrou lá. Então, aos 25, ele recebeu o título que poderia ser psicoterapeuta. Ele foi extremamente precoce. E a base da teoria do Franklin é que se nós temos um porquê, um motivo para viver, nós aguentamos quase tudo, né? Se a gente não tem por que viver, nós somos que nem um barco à deriva, né? Aí sim, nós criamos problemas. Então, ele achava muito importante nós procurarmos era o sentido da vida.
Ele tinha o pai e mais dois irmãos, um irmão e uma irmã, e ele casou com uma enfermeira do hospital, que ele já trabalhava na policlínica, que chamava Tilly. Ela vai ser importante na teoria dele, né? E em 1938 ele constrói o consultório dele, casa, a Tilly fica grávida, só que os nazistas entram na Áustria, começam a dominar tudo, e ele teve a chance de poder extraditar, mas ele não quis porque ele falou que queria ficar com a família dele. E a Tilly teve que abortar porque estavam matando todas as mulheres judias grávidas para não nascer mais judeus, Nossa. né? Aí, em 38, toda a família vai para o campo de concentração, cada um para um campo, né? E o Franklin, ele tomou o cuidado de fazer várias anotações sobre a teoria dele e costurar no casaco, no forro do casaco de inverno dele. Só que chegando no campo de concentração, tiraram tudo, tirava sapato, tudo, e deixavam eles nus. Uhum. E para eles não sentirem frio no meio daquela neve, eles ficavam todos aglomerados, né? Até que eles ganhavam um pijama listado, Listrado. Uhum. bem fino, provavelmente de alguém que já tinha morrido na câmara de gás, Uhum. né? O sapato também era tirado e eles faziam troca, ia morrendo gente, o sapato daquela pessoa estava melhor, eles pegavam aquele sapato. Só que ele ficou desesperado quando tiraram aquele sobretudo dele por causa dos Das manuscritos, anotações, meu né? Deus. né? E aí, quando ele recebeu um casaco, esse pijama, ele pôs a mão no bolso e quando ele tirou, era uma oração de encorajamento. Uau. E aí ele olha para a cerca elétrica e promete para si mesmo que ele nunca iria se atirar como as pessoas faziam, né? Ele passou por 4 campos de concentração, trabalhando em minas, construindo o que os nazistas queriam que construísse, e num deles ele encontra o pai, já em estado bem terminal mesmo, com tifo. Ele conseguiu roubar uma morfina, aplicar no pai e se despedir, porque ele ia para outro campo. Cada campo que ele ia, ele não sabia se era lá que ele iria para a câmara de gás. Mas ele tinha muita esperança, e ele fala que ele sobreviveu, mas por isso, que era a esperança de encontrar a mãe, a mulher, o irmão, porque a irmã ela conseguiu se extraditar na Austrália, né? E ele queria encontrar a família. Então, quando ele estava fazendo serviços, cavando terra, fazendo túneis, né, ele passava a hora pensando na esposa e conversando com ela, travando um diálogo e fazendo projetos para o futuro de quando saísse de lá, né? O Franklin mantinha muito essa esperança, e ele falou que era isso que o mantinha. E por tudo que ele viu dentro do campo, ele ia aperfeiçoando a teoria dele, né? E ele falou que nós não somos produto do meio ambiente, como muitas teorias psicológicas falam, né? Nós somos produto das nossas decisões. Então, ele via que entre os judeus, eles recebiam um pedacinho de pão como café da manhã. Alguns comiam um pedacinho e guardavam o resto para comer mais tarde, né? E ele via muitos que estavam com fome, estava passando por um momento terrível de mal-estar, e mesmo assim eles iam dar aquele pedacinho de pão para aqueles que estavam pior. Ele observava também
que dentre os soldados nazistas e os capos, que eram os judeus que controlava o trabalho deles, né, que eram como eram muitas vezes mais perversos do que o próprio soldado nazista. Uhum. Então ele chega a uma conclusão, ele diz assim: não existe várias raças, existem só duas, a das pessoas decentes e a das pessoas que não têm decência, né? Então, a teoria dele vai se tornando robusta conforme ele vai vivenciando essas situações, né? Em 45 terminou a guerra, ele sai do campo de concentração com 25 quilos, Uau! não dá nem, né, para acreditar, e levou 4 meses para chegar em Viena. Quando chegou em Viena, a antiga casa dele toda tomada, ele vê na lista dos mortos o nome dos pais e do irmão. Ele só ele foi reencontrar mais tarde a irmã, e ninguém tinha notícia dessa mulher dele. Sumiu, não estava em nenhuma lista, né? Ele desesperado, ele correu para um professor dele, da universidade, que eles eram muito amigos, era um alemão até, mas não aderia à filosofia nazista, né? E que trabalhava na policlínica. Esse médico ficou impressionado de ver o estado do Franklin, o desespero que ele estava, e chamou todos os outros amigos ali para ver, e o maior medo deles é que Franklin se matasse, né? Então, eles fizeram o Franklin assinar um papel em branco, dizendo para ele que era o compromisso dele de não se matar, de lutar pela vida. Mas, na verdade, esse papel foi usado para uma carta pedindo um emprego na policlínica, que acabou sendo dele, e ele trabalhou a vida inteira lá, sendo até diretor, professor universitário, essas coisas. Mas o Franklin, em 9 dias, com 2 datilógrafas, ele digitou um livro, que é o best-seller dele, que deu origem a tudo, esse livro Em Busca de Sentido. Ele está na 76ª edição, ele foi traduzido em 90 línguas, para você ter ideia, e ele coloca a teoria dele e momentos do que ele sofreu dentro do campo de concentração. E tinha momentos que ele se jogava no sofá e chorava compulsivamente devido às lembranças. Isso foi bom porque ele pôde, como Freud diz, reagir, jogar para fora, né? Depois ele escreve outro livro também bastante famoso para ele, Um Psicólogo no Campo de Concentração. Esses 2 livros eu realmente recomendo para todo mundo ler, né? Para saber o que é o horror de ser dominado, né? O Franklin escreveu 39 livros, deu palestra no mundo inteiro, e uma vez ele vindo para o Brasil para uma palestra, ele desce no Rio, né, do avião com a nova mulher dele, a Ellen, eles tinham preparado um encontro do Franklin com os pais da ex-mulher e uma senhora vestida de judia mesmo, né, com aquela saia comprida, aquela judia ortodoxa, né, e a irmã da ex-mulher. Ele ficou bastante emocionado de vê-los e ele falou: "Puxa, eu nunca podia imaginar que vocês tivessem fugido para o Brasil, e o que aconteceu com a Tilly?" Essa senhora judia, chamada Meia, ela viveu com a Tilly até os últimos dias dela, que estava bastante enfraquecida,
não aguentava mais a vida e ela tomou uma água contaminada de tifo e veio a morrer. Mas antes de morrer, ela conversou muito com essa amiga que ela fez no campo de concentração, dizendo que o Viktor Frankl tinha uma missão muito grande e que era, se ela conseguisse sair viva, era para ela entregar um crucifixo, uma correntinha com um crucifixo dada para o Franklin quando eles ficaram noivos. Então, não teve quem no aeroporto não tivesse chorado com essa história. Isso mexeu muito com ele. Então, você imagina, né? Depois de quase mais de 30 anos, ele tem notícia do que aconteceu com a esposa dele, né? E, Nossa. é, mas ele continua desenvolvendo a teoria dele e é considerado um dos teóricos mais famosos da psicologia, né? Interessante. Agora, e aí ele desenvolveu a logoterapia, né? E aí, Isso. especificamente, qual é a função? Em que momento? Eu não sei se a gente pode dizer que é uma técnica, como é que a gente define, É, Mari? E como é, é que você aplica, decide aplicar ou não, né? então, a logoterapia é uma técnica, uma das principais técnicas que geralmente nós não estudamos em faculdade, a gente vê assim, bastante pincelada, porque eles trabalham mais as outras forças, a psicanálise, o behaviorismo, e dá uma pincelada nas fenomenológicas, e incluir a logoterapia dentro das abordagens existencialistas, então a gente estuda isso como um todo, não separado, Hum, né? E ela tem a função de tornar o paciente capaz de, com responsabilidade e liberdade, né, buscar o seu sentido da vida, buscar o significado, o que a vida está me dizendo. E para eu ter esse significado, buscar o que a vida quer me dizer, para onde eu vou, o que eu quero, qual é o sentido de eu estar aqui, eu tenho que planejar, né? Eu tenho que pensar no passo a passo de como eu vou atingir esse objetivo, uhum. né? Então, o papel do terapeuta é ajudar isso, ele é buscar sentido e planejar esse sentido, mas sempre com muita responsabilidade e levando em consideração as características, né, que ele possui, as concepções que ele traz, né? E ele concorda totalmente com um autor chamado Ortega, que nós recebemos a vida, né? Mas não pronta, e nós temos que fazê-la, né? Então, quando ele põe que nós não somos frutos das circunstâncias, e sim do que fazemos, ele está jogando uma responsabilidade grande. Às vezes ele até perguntava o que você gostaria que quando você morresse, as pessoas lembrassem de você como? Falando o quê? Então, assim, como é que você gostaria de se apresentar na vida e que mensagem você queria deixar? Que lembrança você queria deixar? Então, você trabalha muito isso. E ele enxerga o ser humano de maneira tridimensional. Ele leva em consideração a parte biológica, a parte mental e a parte noética, que é a espiritual, mas que não tem absolutamente nada a ver com religião, né? O Franklin, inclusive, era totalmente qualquer crença, ele não recomendava nenhuma religião, e muito menos ir para a igreja, né? Ele era bastante enfático. E ele falava, a busca de Deus, por que eu vou buscar Deus em outro lugar? Ele está dentro de mim, nós somos grandes amigos e temos longas conversas, né? E ele sempre advertia que nós não podíamos ser dominados por ninguém, né? Que nós tínhamos que seguir aquilo que a gente quer, com responsabilidade, ele traçava, né? E que era totalmente contra o fanatismo, a idolatração, e mostrava que isso
levava o homem à destruição. Isso levou à guerra, né? E que continuaria levando, né? Era totalmente contra a polarização, né? Ele achava, nós temos que andar no caminho do meio, né? Os extremos são péssimos, os extremos fazem com que nossas ações sejam extremistas. Nossa, como tem gente precisando disso hoje, né? Ou como nós estamos No, precisando disso hoje. nossa, se é, né? Então, a terapia é um encontro com a vida, né? É um encontro consigo mesmo. E nós direcionamos na técnica, né? Depois até respondo como a gente usa. Ah, ele, ele fala muito dessa busca que nós temos hoje em dia pela felicidade, e ele diz que a felicidade é meio copo cheio e meio copo vazio, porque porque nós vamos viver, qualquer um de nós vamos viver a tríade trágica em vários momentos da nossa vida, como a dor, a, o sofrimento e a morte. Ninguém, nenhum ser humano escapa disso, né? Sim. Então, ele achava que nós tínhamos que ter a missão de tirar da vida uma lição, né? E que nós não devíamos perguntar o que que eu ganho com isso, mas que nós devíamos perguntar que pessoa eu sou frente a isso. Então, eu vou exemplificar. Às vezes eu pedia para alunos ler tais livros, e eu conseguia ainda ter numa sala alguém que chegava e falava: e o que que a gente vai ganhar com isso? Né? Sempre a nota era a questão. E eu respondia: algo que ninguém vai te tirar, a sabedoria. Né? E isso a gente vê muito nas pessoas. O que que eu ganho com isso? O É. que eu ganho falando com ela? O que eu ganho perdoando? O que eu ganho ah, deixando ela ser minha amiga? Né? Então, não é o que eu ganho, é o que eu sou. Eu não posso trair quem eu sou. Sim. E isso é importante. E o Franklin coloca, a gente tem que transcender. Eu tenho que olhar para o outro. Eu não posso ficar no meu, da minha dor. É. E quando eu vou para a dor do outro, quando eu vou para compreender a dor do outro, a minha passa, a minha ensina, né? Ele, assim, às vezes esse destratar uma pessoa, você vê, ele dá o exemplo que tem no livro dele é: você está tomando sol numa praia, é tuas férias, é a coisa que você mais desejava, se esticar na areia, e de repente, e fala: nossa, eu estou como eu quero, eu não levanto daqui por nada. Mas de repente passa uma criança chorando, perdida, procurando a mãe. Você vai continuar nessa? Não, é meu momento, é meu direito, eu Ó, estou aqui, sem condição. né? Sem condições, né? Mas tem gente que faz, né? É isso que ele fala. Então, é esse questionamento. Opa, o que que eu sou? Né? Que ser humano eu sou? Quais são os valores? Quais são meus valores para eu agir diferente? Né? Perfeito. E ele diz que nunca a gente vai poder definir o sentido da vida para ninguém, porque é muito particular, é Uhum. próprio, né? Uhum. Então, o terapeuta é só um ponto de ajuda. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do meu bate-papo com a Maria Ângela Rosseto sobre logoterapia. E não percam, daqui a alguns dias a gente vai publicar a segunda parte desse bate-papo gostoso e cheio de informação.
E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 mais pela primeira vez, não esqueça, se for no YouTube, se inscreva, dê um like e ative o sininho para ser avisado quando outros vídeos entrarem no ar. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site. Vem participar com a gente da revolução da longevidade, principalmente sugerindo conteúdos que vocês gostariam de ver em um dos nossos canais. Um abraço!